Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Mauro Felipe, é advogado natural de Uruçanga, estado de Santa Catarina. Além de exercer a advocacia há longos anos, Mauro Felipe é autor de 4 livros que ele classifica como de poesia, crônicas e provocações, que se intitulam, respectivamente, 9, Espectros, Ócio e Humanos. O último, lançado em 2017, numa vistosa edição de capa dura, papel couché e ilustrações a cores. Nós vamos agora conversar com Mauro Felipe. Eu gostaria de saber, antes de mais nada, como é que Mauro, advogado e poeta em Uruçanga, em Santa Catarina, se formou, né? Isso. Enquanto criador literário nesse cenário. Fale um pouco de Uruçanga para nós, para o rádio ouvinte, sobretudo no que diz respeito à cultura e ao livro. Uma honra muito grande aqui do sul do Brasil estar falando com você aqui da Rádio Senado. Muita honra, tá? Uruçanga é uma cidade de mais ou menos de 20 mil habitantes aqui no sul de Santa Catarina. Uma referência aí para todo o Brasil, é a capital do vinho, instituída já por lei, né? E também ao lado de Criciúma aqui, que é o nosso ponto de referência aqui, né? Ponto central. É uma cidade típica italiana, formada por descendentes italianos, preservada até hoje, a memória, né? E inclusive a gastronomia, bebida que é o vinho. E nós temos agora uma grande vantagem, que nós temos o vinho Goethe, que é terroir, né? E Uruçanga tem boas livrarias, o livro chega fácil, as pessoas leem. Uruçanga tem boas livrarias, sim. Os livros chegam fácil na medida que acontece no Brasil inteiro, né? Que à medida que é a oferta, mas eu acho que a procura é mais importante, né, Margarida? E procura, as pessoas estão trocando um pouquinho das redes sociais, lá, tentando ler por outras formas. As livrarias vão em busca do que o povo quer, né? Então isso é importante, que a pessoa também chegue ao seu livreiro lá, ou à livraria, e busque títulos que lhe interessam, para fomentar isso aí, para fazer girar. Porque senão cai na acomodação e começa a vender livros que são de modas, esses, entre aspas, de modas, Sim, eu acho que todo bom leitor, mesmo não tendo livrarias boas no município, eu acho que tem que buscar, né? Persuadir essa nobreza de ler, né? Que eu prego. O bom leitor vai atrás, né? Vai atrás, mesmo não tendo, vai à busca, porque é um bom leitor, ele busca os títulos que fazem bem, complementam. E o livreiro, lógico, que é um intermediário nessa história, ele busca o que o leitor pede. Estamos conversando com o poeta de Uruçanga, Santa Catarina, Mauro Felipe. Voltamos já. Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Mauro Felipe. E quando é que se inicia a carreira de Mauro Felipe, autor de livros de reflexões, poemas ou crônicas? Isso se deu logo também no início de sua carreira como advogado? Margarida, a minha raiz, desde... eu estudei tendo, ainda naquele período da ditadura militar, certo? Onde os colégios, não vou falar a palavra meia drástica, impunham, talvez instigavam nós a lermos, na época, eu acho que passasse por isso também, títulos nacionais. E isso me acrescentou bastante na minha vontade de ler, porque lá, desde Gregório de Matos, João Guimarães Rosa, aquela linha que eu adoro aí, tem os Suassuna aqui, os novos, mais novos, mas lá aqueles nossos, tipo o meu ídolo maior, que é o Machado de Assis, veio tudo daquela época de infância e adolescência, mas claro, com um dedinho dos meus pais que fomentavam a minha casa, junto com meus irmãos, com esse tipo de literatura. Olavo Bilac, enfim, aquela vasta obra que até hoje os leio, né? Eu tenho como já necessidade de ler e buscar sempre ler, e releituras também. Acabei de ler reler agora pela terceira vez Macunaíma, por exemplo.
Então, hoje, se tu falar esses títulos que eu te falei agora para as novas gerações, ou novos leitores, eles já vão estranharem porque não estão na mídia, muito na mídia. E é o que eu prego nas minhas redes sociais. Eu estou lutando e resgatando esse tipo de leitura que é para mim, a mais completa que existe, né? Até hoje, né? Então começou a escrever, Mauro Felipe começou a criar, a publicar poemas desde cedo? Não, a publicação veio com um estalo na minha cabeça, que quando eu completei 20 anos na advocacia, eu resolvi dar um presente pessoal para mim. Eu sempre gostei de escrever e ler, eu tinha algumas coisas guardadas em casa. Eu tive uma meta que no final do ano eu lançaria um livro, que foi o meu primeiro livro, que é o título 9, certo? Título 9. Já estou no quarto, que é o Humanos. Então foi de 2014 para cá, que 2014 foi meu primeiro lançamento, e não parei mais. Aí já estou no quarto. E vou para o quinto agora, já em 2019. E o que é que Mauro Felipe chama de provocações, né? O título, na capa do seu livro, nós temos o título Humanos, o nome do autor, Mauro Felipe, e embaixo diz Poesia e Provocações. Poderia nos dar alguns exemplos? Margarida, provocações não no sentido, estou falando de litígio, certo? Adversidade. Não, eu estou falando no sentido reflexivo. É o que a filosofia faz. Eu te lanço uma indagação ou uma frase e faço te refletir. Caso tu tenha uma opinião formada contigo já, não custa ver uma outra opinião de um terceiro exemplo. Essa outra opinião te faz uma espécie de provocação do bem, né? Provocação para te fazer pensar de outra forma. Ou ainda aquilo que tu nunca quiseste ouvir ou não tivesse a oportunidade de ouvir, que passe a ouvir para refletir. Mas vou te provocar, no sentido não explícito da palavra, mas eu vou te provocar para te tentar pensar um pouquinho no que eu te passei. Estamos conversando com o poeta de Uruçanga, Santa Catarina, Mauro Felipe. Voltamos já. Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Mauro Felipe. Agora, por que razão Mauro Felipe julgou necessário explicar que o seu livro Humanos não é endereçado aos eruditos? É profundo, mas não é endereçado aos eruditos. A erudição, Margarida, a erudição ela vem do prisma de quem está lendo, da tua forma de agir. Vamos supor, a Margarida é professora, certo? Tu tens uma carga, Margarida. Até te parabenizo, tu é uma rainha, né, para ser professora hoje em dia no Brasil, né? Não pelos conceitos, mas essa volta que está dando no mundo aí da complexidade, inclusive, da escrita, né? Então, se escrevendo errado, já lendo errado, interpretando errado, estamos num momento de ódios. Então, essa interpretação de erudito, eu não gosto muito, porque leva a certos tipos de leitores raros, assim, muito distantes da normalidade. Eu tento citar aqui palavras fáceis, inclusive nos meus prefácios de todos os meus livros, eu falo que eu tento, no máximo, mesmo sendo advogado, falar em palavras que chegam ao ouvido de qualquer pessoa, de qualquer idade. A erudição já é mais um tema, a forma de ler, a forma de escrever, no meu entender, né, Margarida? Me corrija se eu estiver errado. Na forma de palavras difíceis, temas complexos. Eu acho que todo tema que por exemplo, que eu citei agora, não é complexo para quem quer debater. É complexo para quem não quer aceitar debater. Enfim, erudição para mim é uma coisa mais clássica, mais... É ligada ao estudo, não é? Remota, uma coisa mais que não é popular. Eu não entro na linha de erudição, não. Não me considero erudito. Boa pergunta, Margarida. Gostei. E por que a opção de Mauro Felipe em publicar seus textos numa edição assim dispendiosa, com capa dura? Deve ter sido bem cara, não? Com fotografias todas a cores. É o meu gosto pessoal. Eu não sou extremamente perfeccionista.
mas tudo que eu tento fazer, inclusive para a minha cidade aqui, os eventos que às vezes eu fomento, patrocino, eu sempre tento buscar a perfeição. Eu não lançaria um texto, um livro por lançar, simplesmente por lançar e deixar no mercado lançado. Não, primeiro teve que me agradar, e o meu agrado é justamente o surrealismo. Adoro o surrealismo. Então, nada mais que acrescentar o livro, porque tudo agrega a harmonia entre a ilustração e o texto. Eu fiz essa... Por quê? Para não deixar o livro pesado, para não ser aquele livro descartável, simplesmente. Eu tentei fazer aqui, Margarida, já que tu é professor, tu vai entender onde é que eu quero chegar. Eu tentei fazer aqui que a ilustração que está no lado torne-se outra poesia, outra reflexão, outro tema. Outra provocação também, não é isso? Outra provocação, Tá isso certo. mesmo. Pode ver que as minhas ilustrações escolhidas por mim, fomentadas por mim, o meu ilustrador traduziu-nas perfeitamente do que eu pensei no meu cérebro. Que toda vez que eu escrevo, eu já rabisco ao lado o que eu quero. Eu penso já o corpo dela. Então, se tu olhares para o lado, é uma complementação ou um repúdio, talvez. E muitas aqui também vêm como fechar com chave de ouro, né? Uma harmonia, uma virtude, né? E onde é que o ouvinte pode adquirir o livro Humanos, de Mauro Felipe? Algum Tanto endereço? Humanos, que é o meu último livro, que é o 4º livro, lançado agora no Rio, tanto os outros, qualquer livraria online do Brasil já está disponível. Saraiva, né? Cultura, enfim, Martins Fontes, toda a rede nacional, grandes lojas aí. A Saraiva é a mais vendida agora, estourou, parece que encerrou o Ócio, eu acho que foi o 2º ou 3º livro. Boa notícia, já mandamos mais livros. E outra coisa, Margarida, essa busca é fácil porque eu mesmo não tenho intuito de lucratividade. Então, mesmo os livros sendo de papel de primeira qualidade, eu mantive o preço de custo. Para o quê? Resumindo, fomentar a leitura e os novos poetas, novos escritores, inclusive de crônicas, para virem neste caminho. Porque tem lugar para todo mundo. Temos que ir em frente, resgatar isso. Pois então, quem se interessar pelo livro Humanos, de Mauro Felipe, procure no seu nome e sem esquecer que o Felipe é F-E-L-I-P-P-E, 2 P's. Isso, F-E-L-I-P-P-E. Muito obrigada, então, Mauro Felipe, e sucesso aí. Uma honra estar conversando com uma pessoa de Brasília, certo? E principalmente uma professora, Margarida. Um grande abraço. Então. Tá? Muito obrigado, tá? Acabamos de conversar com o advogado e poeta natural de Uruçanga, estado de Santa Catarina, Mauro Felipe, a respeito do livro de poemas de sua autoria intitulado Humanos. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.